Muito bem, família, graça e paz a todos. Nós estamos passando mais uma vez para a gente meditar juntos na palavra de Deus. Nós temos feito uma pausa, né, nas gravações de vídeo. E aquela coisa, né, gente? A internet é uma ferramenta abençoada. Através da internet, a gente pode alcançar muitas almas, pode falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. E é uma ferramenta muito útil, a obra de Deus, se bem utilizada. Mas nós sabemos que, como toda ferramenta, ela tem que ser bem utilizada, porque ela é perigosa. É igual um carro. Se você tem um veículo, mas se você não tem um cuidado, né, de aprender a dirigir direito, é igual pessoas que saem embriagadas, saem sem documento, saem por aí, e acontece em verdadeira tragédia. Mas nós sabemos também que um veículo faz falta se tem alguém passando mal, ou se tem algo para transportar. Quer dizer, toda ferramenta, por melhor que ela seja, ela tem que ser bem utilizada. Assim tem sido a internet. A gente tem tido cuidado de gravar alguns vídeos, de postar mensagem, porque algumas pessoas têm confundido as coisas. Há pessoas que acreditam que todo pregador que vem à internet vem para ganhar dinheiro, vem para enganar as pessoas, né? Há até canais aí de denúncia, não tenho nada contra isso. Se alguém está denunciando que está vendo alguma coisa errada. E quando a gente anda com uma vida íntegra, dando um bom testemunho, né? Porque para falar de integridade tem que ter uma vida íntegra, para falar de limpeza tem que estar com a vida limpa. E, infelizmente, muita gente tem dado realmente razões para as denúncias, né? Tem dado razões. Ninguém fala nada por nada. Algo está acontecendo. Então, nós que somos cristãos, temos que nos lembrar sempre do que o Senhor Jesus falou. Vós sois a luz do mundo. As pessoas têm que olhar para a nossa vida, para o nosso comportamento, para o nosso testemunho e glorificar Deus com a nossa vida. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido. Não tem acontecido. E na internet as pessoas estão colocando todos no mesmo balaio. E não é a nossa questão, não é o nosso interesse isso. Então, a gente tem tido esse certo cuidado, tá? É muito bom estar com vocês e transmitir para você a palavra de Deus, você que nos acompanha. Nós queremos falar, pessoal, sobre o coração, sobre a intenção do coração. Às vezes nós somos reprovados por Deus por causa das intenções do nosso coração. Você se lembra a história de Caim e Abel, os dois irmãos, né? Que Deus falou para ele? A Bíblia diz que Deus ele se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim, de sua oferta, ele não se agradou. Então você observa que primeiro vem a pessoa, Abel e sua oferta, Caim e sua oferta. Ou seja, o importante para Deus não é aquilo que eu faço, mas é quem eu sou. A Bíblia diz que Deus falou para Caim: olha, se você tivesse procedido bem, eu teria aceito você. Mas o pecado jaz à porta do seu coração. Quer dizer, Deus olhou para o coração de Caim. Às vezes, é no nosso caso. Quando a gente conversa com Deus, ele não ouve pura e simplesmente a oração, mas a intenção do coração. Se você conferir na sua Bíblia, olha aí no capítulo 139 do livro de Salmos, o rei Davi ele diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes que haja uma palavra na minha boca, eis que o Senhor tudo conhece. Ou seja, antes a gente abrir a boca, Deus já sabe o que a gente vai falar, pessoal. Então, o que nos aprova ou nos reprova diante de Deus muitas vezes é o problema do coração, a intenção do coração. É esse que tem sido hoje em dia o caso dos escândalos que a gente vê na internet, né? na TV, nos órgãos de comunicação e até nas igrejas mesmo. A intenção do coração das pessoas. E pessoas mal intencionadas têm feito muito mal para a igreja e para o evangelho. Às vezes você está lidando com uma pessoa acreditando que ela é uma coisa, daqui a pouco você vai ver que é outra. Assim aconteceu também com o Senhor Jesus. Havia uma multidão seguindo Jesus e ele percebeu que aquela multidão não queria nada com ele. Queria tudo dele, mas nada com ele. Não é assim nas igrejas? Tem pessoa que você encontra na rua, e aí, fulano, como é que tá firme na igreja? Ah, não estou mais naquela igreja, não. Ah, por quê? É porque lá não estava sendo abençoado.
Ah, eu não estava recebendo nada. Tem gente que é até mais claro, fala, não, eu não estava recebendo nada, então eu parei de ir lá. Quer dizer, a intenção daquela pessoa era só receber. É um coração, sabe, malicioso, um coração mesquinho, um coração falso para com Deus. E essas pessoas vivem reprovadas por Deus, vivem correndo de um lado para o outro. E o que é pior, pessoal, essas pessoas vivem sendo enganadas. Eu sempre, eu sempre falo, por que existe a corrupção? Porque além de há o corruptor e o corrupto, né? Existe o corruptor porque existe o corrupto. Assim por que existem os falsos pregadores? Porque existem os falsos adoradores, as pessoas mal intencionadas. Então, essas pessoas vivem sendo enganadas. Assim tem acontecido nos meios de comunicação, principalmente na internet. O Senhor Jesus, vamos confirmar aqui na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 6, e no versículo 22. Vamos confirmar junto na palavra de Deus? Vamos tirar a dúvida acerca do que eu estou falando. Você entender que o que estamos falando tem base bíblica, tá? Não é inspiração humana, não é nada do homem, não. É base bíblica. No capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 22, a palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus entrara com seus discípulos, ou melhor, que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então você vê aqui que o povo veio correndo, procuraram Jesus, Jesus passou para o outro lado. Como assim? Passou para o outro lado. Existe uma mensagem clara nesse versículo, pessoal. É ver o outro lado da coisa. Por exemplo, com que intenção que eu vou à igreja? É só para buscar? É só para receber? É só porque eu quero ser abençoado? Vai chegar um momento na nossa vida, pessoal, que nada disso vale nada. Uma vez um homem foi à igreja participando das correntes, das campanhas, orando, aí foi abençoado, deu testemunho que tinha conseguido um carro, estava muito feliz com Deus. E sabe aquelas pessoas que falam, não, Jesus eu não largo por nada, Deus tem abençoado, esse eu não largo, até que um dia ele bateu com o carro, e perda total, sem seguro. E aquela pessoa, então, ele cai num desânimo muito grande, já não ia mais na igreja como antes, já não via mais o sorriso nos lábios daquela pessoa como antes, até que com o tempo ele parou de ir à igreja. Mas por quê, bicho? Porque o Deus daquele homem era o carro que ele tinha conseguido. Assim são muitas pessoas, pessoal. O Senhor Jesus disse assim, ó, onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se você colocar o seu coração numa pessoa, ele é o seu tesouro. Se você coloca o seu coração num bem material que você tem, ali está o seu tesouro. Por que você acha que muitas pessoas são capazes até de matar umas as outras por causa do bem? Ali está o coração delas. Então, o Senhor Jesus percebeu que essas pessoas não estavam querendo um relacionamento com eles. Não estavam querendo o reino de Deus. Elas só estavam seguindo porque ele tinha multiplicado pães para elas. Ah, esse homem é bom, vamos acompanhar ele. A gente não vai precisar nem trabalhar. Ele dá tudo. Esse aí é maravilhoso. E assim às vezes acontece na igreja. Mas a pessoa recebe uma dádiva de Deus para Deus mostrar para ela quem ele é. Mas para ela se apegar a ele. Por que o Senhor Jesus disse assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja,
O reino de Deus, pessoal, a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus tem que ser mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Porque quando a pessoa coloca o reino de Deus, a palavra de Deus, o Senhor Deus, em primazia na vida dela, aconteça o que acontecer, ela permanece firme. Virão lutas? Sim, virão. Jesus não falou isso? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Quer dizer, o Senhor Jesus nunca ofereceu o país das maravilhas para cristão nenhum, não. Pelo contrário. A passagem dele aqui, o período dele foi só de luta. Todos os homens e mulheres de Deus passaram por lutas. Eu estava comentando na igreja esses dias, havia um homem chamado Zacarias, a sua mulher Isabel, a mulher dele era estéril, sacerdote do Deus Altíssimo e a mulher estéril. Zacarias ficou no templo servindo. Você pode confirmar isso aí no início do Evangelho de Lucas. Zacarias vivia no templo servindo. Ele tinha um problema na vida dele, a mulher dele era estéril. Ele tinha uma questão, mas ele não deixava aquela situação atrapalhar o seu relacionamento com Deus, ou trazer desânimo ao seu coração. Então, Zacarias servia todo dia no templo. A Bíblia diz, coube-lhe por sorte apresentar o incenso, entrar no santuário. Zacarias estava feliz, pessoal, porque agora era a vez dele de entrar no santuário para acender o incenso. E aí, quando ele entra, o anjo de Deus aparece e fala, Zacarias, a sua oração foi ouvida. A tua mulher vai dar luz a um filho. Quer dizer, na hora que ele menos esperava, ele não estava pensando nisso. Ele até assustou. Estava velho já, a esposa dele velha. Mas não há limites para Deus, pessoal. Aquilo que você está esperando de Deus, o que você quer de Deus, tira da sua cabeça, mas tem tanto tempo que eu estou pedindo. Ah, já pedi várias vezes. Ah, já fiz isso e aquilo. Tira isso da sua cabeça. Não há impossíveis para Deus. Você se lembra a história da morte de Lázaro? A mesma coisa. Marta e Maria mandam avisar para Jesus que Lázaro estava doente. E mesmo depois disso, depois dessa notícia, Jesus ainda ficou 4 dias onde ele estava. Muita gente ia falar, poxa, que falta de consideração. Em vez de ele ir correndo logo, o rapaz está doente lá. Não, pessoal. Jesus permaneceu na dele. Mas por quê? Porque não há limites para Deus. Não há barreiras. Nem a morte pode deter a mão de Deus. E aí passou-se os 4 dias, Jesus então chega. O que elas disseram para ele? Senhor, cheira mal já. O corpo está podre já, Senhor. Tem 4 dias. E Jesus falou para elas, eu não disse para vocês que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Onde puseram ele? Ah, está ali, Senhor. Ele disse, tirem a pedra. Nem mandou, ele não pediu máscara para tapar o nariz, não, né? Máscara para respirar, não. Ele falou, tira a pedra. 4 dias já, todos eles sabiam que estava cheirando mal. Jesus não olha para a circunstância, Deus não quer saber da circunstância, pessoal. Deus quer saber se nós somos fiel, independente de qualquer circunstância. Fiel, tem que ser fiel. E Jesus então falou, Lázaro, sai para fora. Não falou, vai lá dentro, vai alguém lá dentro e vê como é que está. Não, ele falou, Lázaro, sai. E Lázaro então saiu, pessoal. Como se nada tivesse acontecido. Ou seja, não há limites para o poder de Deus. Mas o problema está no coração. Qual é a intenção do nosso coração, gente? Deus, ele olha para dentro do nosso coração. Ele está constantemente olhando no fundo do nosso coração. Com que intenção a gente vai à igreja? Ou quando você sai da sua casa no domingo, você vai ao templo para adorar a Deus? Foi isso que Davi falou. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer dizer, a alegria dele era ir à casa de Deus. E tinha prazer nisso. Estava meditando há poucos dias acerca de Salomão. A primeira atitude do rei Salomão, quando ele assumiu o reino de Israel, foi pegar 3.000 holocaustos e subir ao monte para oferecer a Deus. Primeira atitude dele. E a Bíblia diz que naquela noite Deus aparece a Salomão em sonhos e fala para ele, pede-me o que quiser que eu te dê. E ele disse, Senhor, eu não sei de nada. O Senhor me deu tudo aqui, eu tenho tudo, mas eu não sei de nada. Faz uma coisa. Me dá sabedoria para eu cuidar do que é teu. E Deus então se alegrou disso. E disse, porque você não pediu morte dos teus inimigos, não pediu riqueza e glória, olha,
Até o que você não pediu, eu vou te dar. Antes de você nunca houve homem tão sábio, não haverá depois de ti. Antes de você nunca houve homem tão rico e não haverá depois de você. Então Deus se agradou dele, gente. Esse foi o segredo do reinado bem-sucedido de Salomão, da riqueza dele, da prosperidade dele, das vitórias de Salomão. Sabe o que é, gente? Ele colocou Deus em primeiro lugar. Eu tenho dito isso na igreja. O cristão, ele precisa aprender a colocar os interesses de Deus na frente dos deles. E às vezes não é assim conosco. A gente coloca os nossos interesses na frente dos de Deus. Eu sei que, de repente, você tem um problema na sua casa, quem não tem? Você tem um projeto, tem algo que você quer realizar. Você não pode, de maneira nenhuma, meu irmão, minha irmã, deixar que isso seja mais importante que o teu Deus. Porque, na verdade, nós não sabemos nem se haverá o amanhã. Ai, mas eu quero que Deus me dê isso daqui. Olha, Jesus falou, em primeiro lugar, o reino dos céus. Você nem sabe se vai haver o amanhã. E às vezes a gente fica tão preocupado, mas amanhã, o que eu vou comer? O que eu vou beber? Olha, amanhã pertence a Deus. Coloque Deus em primazia na sua vida. Eu disse ao povo na igreja, Abraão tinha também uma mulher estéril, o Abrão, no caso, tinha também uma mulher estéril, mas Deus chamou ele e falou, vai para uma terra que eu vou te mostrar para onde você vai. E ele então sai sem saber para onde ia. Ele tinha um problema? Tinha, a esposa também era estéril. Mas ele foi, então, agora colocava na frente os interesses de Deus na frente dos dele. Moisés, a mesma coisa. Foi preparado para ser príncipe no Egito, no outro faraó, o próximo faraó. Mas Deus o chamou, então ele deixou de lado os interesses dele e foi praticar os interesses de Deus. Zacarias e Isabel eram assim. Zacarias todo dia estava no templo lá servindo, até então que Deus resolve agora se mover para os interesses de Zacarias. Zacarias colocou os interesses de Deus na frente dos dele. Então agora Deus se volta para trazer, para realizar os interesses de Zacarias. E a senhora, mãe, só tem um filho, tem dado muita dor de cabeça. Não deixa o seu filho ser como um ídolo para a senhora. Todas as vezes que entra na presença de Deus, primeira coisa, Senhor, meu filho, cuidado. Isso aí pode se tornar um Deus na sua vida. Colocar algo ou alguém na frente do nosso Deus é tornar aquela pessoa, aquela coisa, um ídolo. Você, meu amigo, tem problema no seu trabalho, na sua vida financeira, e constantemente. Às vezes você se preocupa mais em ir na igreja para fazer uma corrente, ou uma campanha, ou um ritual qualquer, do que ir na igreja nos cultos de adoração. Você não procura conhecer a palavra de Deus. Você não procura nem examinar o que as pessoas falam com você. Alguém vai lá, pega a Bíblia e fala, olha, vamos fazer isso aqui porque está escrito tal, 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 tal. E você faz. Você nem procura. Tem gente que frequenta as igrejas, mas não sabe nem o que está escrito na Bíblia. Se falar para ela um versículo, isso assim, assim, para ela tá bom. Tá bom. Vou te dar isso aqui assim, você vai jogar ali, tal, 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 porque está escrito e ela vai fazer, não quer nem saber. Jesus disse o quê? Examinai delas as escrituras. Vós cuidais que tem nela a vida eterna, pois elas de mim testificam. Há muitos cristãos aí, ou ditos cristãos, vou dizer, frequentadores de igreja, que não têm menor conhecimento da palavra de Deus, tem muitos que não têm nem interesse. Há poucos dias atrás eu vi uma frase, até na internet mesmo, alguém falando, olha, antigamente, quando o pregador pregava contra o pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje em dia, se o pregador pregar contra o pecado, as pessoas mudam de igreja. Meu Deus, que coisa triste, né? Que constatação infeliz. Mas esta é a verdade, gente. Por isso eu queria chamar a atenção da igreja. Você, meu irmão, você, minha irmã, preste atenção. Coloque os interesses de Deus na frente dos teus. E ele vai, então, te levar onde você quer. Ele vai, então, te levar ao que você quer chegar. Mas coloque os interesses dele na frente dos teus. Lembra o que Davi falou? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Pedro também disse o quê? Humilhai-vos, pois, embaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Quer dizer, o que tem que acontecer na minha vida não será no meu tempo, será no tempo de Deus. O que eu tenho que fazer, bispo? Se humilhar. Busque a Deus.
Busca a Deus, coloca os interesses de Deus em primazia na sua vida. Você pode ter certeza. Deus é fiel. Não se importa com o tempo ou com a circunstância. Não. Apenas confia nele, gente. Nada foge ao controle de Deus. Vamos fazer uma oração? Convido você agora para a gente falar com Deus. Nesse momento, você vai pensar naquilo que tem trago preocupação ao seu coração, tem tirado o seu sono, né? Vamos descansar nele, porque Deus, ele é fiel. Falemos com Deus, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós estamos agora unindo a nossa fé em oração, porque nós sabemos que o Senhor é fiel, Pai querido. O Senhor diz na tua palavra claramente: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Então agora, Pai, nós unimos a nossa fé ao teu povo. Eu sei que há nesse momento um homem clamando a ti, Senhor. Uma mãe clamando a ti. Talvez um cristão, um obreiro, um pregador, sei lá. A pessoa que ouviu essa palavra e chamou a atenção dela. E no fundo do coração dela, Senhor, há algo dizendo: é isso mesmo. Eu não tenho colocado os interesses de Deus na frente dos meus, não. Constantemente, dia e noite, eu vivo correndo de um lado para o outro, de igreja em igreja, de pregador em pregador, preocupado só com os meus interesses. Mas eu te peço, Pai, envia a tua presença agora até onde está essa pessoa. Toca nessa vida, Deus. Toca nesse corpo. Visita os filhos, visita os pais, visita a vida deste homem, a vida desta mulher. Essa pessoa que levantou pela manhã, angustiado, talvez triste, abatido. Espírito Santo, visita essa vida agora. Restaura, levanta o que está caído, toca nessa alma. Sacia, meu Pai, a sede espiritual do teu povo e da tua igreja. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de palavra, de unção, de oração, porque sabemos que o Senhor é fiel. Senhor Jesus, o Senhor disse claramente na tua palavra: se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa na terra, assim será feito por meu Pai que está no céu. Então nós concordamos agora, Senhor, que a tua presença visite essa pessoa, que o teu poder venha sobre o enfermo para curar, venha sobre o caído para levantar, o angustiado, meu Pai, para restaurar a alma dessa pessoa, Deus. Toca, Deus poderoso, toca na vida, toca na família, toca no teu povo. Nós te agradecemos porque é uma certeza no nosso coração. E o Senhor já está se movendo em nossa direção, ó Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a descansar em ti. O Senhor mesmo disse: não andei-vos ansiosos acerca de nada, mas buscai o reino de Deus. Então nós agora, Senhor, te pedimos, tira do nosso coração toda ansiedade, tira do nosso coração toda preocupação, toda angústia, e toca no fundo da alma do teu povo e diga a este homem: ó Deus, eu sou contigo. Faça isso, Pai, e faça mais do que isso, a fim de que teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. E que todos digam que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Deus abençoe vocês, viu? Vamos colocar Deus em primazia na nossa vida. Colocar os interesses de Deus na frente dos nossos, porque certamente, na hora certa, Ele há de mostrar na nossa vida a sua glória. Deus abençoe a todos.